Bom dia, bem-vindos à Escola Artística do Conservatório de Música Carlos Gulbenkian de Aveiro, para uma mochila cultural que é dedicada à nossa escola, que nos honra imenso. Portanto, agradecer em primeiro lugar ao Plano Nacional das Artes, na pessoa da Maria Emanuel Albergaria, esta oportunidade, porque esta escola precisa de ser conhecida e é conhecida, mas precisamos de a conhecer ainda melhor. Portanto, obrigado por todo o processo para que isso possa acontecer. Depois, explicar um bocadinho o que é que vai acontecer hoje, mas antes disso, agradecer a todos os presentes, como é óbvio. É muito significativo para nós esta presença em massa. Agradecer aos professores que se organizaram no sentido de nos proporcionar este momento musical, que era para ser um aluno, mas entretanto esta escola tem esta facilidade que os alunos multiplicam-se imediatamente e portanto temos esta massa sonora que vai aparecer aqui hoje. Portanto, obrigado e obrigado aos alunos por estarem aqui hoje. O que vai acontecer hoje é muito simples, portanto vamos ouvir um momento musical de entrada, de seguida iremos visionar um vídeo que mostra uma visita guiada à nossa escola, para que possamos conhecer o que é realmente esta escola, uma visita pelos olhos de 3 alunas do conservatório que hoje estão aqui representadas pela nossa aluna Catarina Pereira, que estará connosco neste painel depois de conversa e debate. Muito obrigado, Catarina. A tua perspectiva e a vossa perspectiva é muito interessante para todos nós. E depois do filme iremos então fazer uma conversa à volta da ligação entre o espaço e a pedagogia e seguimos um debate em que todos nós podemos participar e colocar questões. Bem-vindos mais uma vez e muito obrigado. Cantar una canción
Sempre julguei fundamental no equilíbrio, na autenticidade de cada um, o ser-se humano. Amarga, teimosamente, triunfamento humano. No cotidiano, em todas as falhas, no silêncio. A limitação contínua é o estímulo de devir. Os heróis e os santos são personagens que vejo, como vejo os monos de cera de um museu etnológico. Coisas mortas atrás de um vidro que esqueço a correr. Mas lembro-me de ver um dia, no Largo do Marquês, um jardineiro todo encharcado a assobiar como um pássaro. Noémia Coutinho, Relatório Coda, 1966. No escritório, onde há 7 anos comecei a aprender a profissão, foi-me oferecida a participação na feitura do projeto agora apresentado. Procurei continuamente recolher lembranças das sensações de quando éramos pequenos. Minhas, dos outros, a par disso, olhar os meninos como se tivesse os seus olhos. Procurei-os ser miúdos e contraditórios, desconcertantes, todavia dependentes. O que me importa não é evitar-lhes um possível trambolhão ou adiar a hora da sobremesa. É proporcionar-lhes um máximo de pequenas felicidades que possam, de algum modo, anos depois, equilibrar a amargura da entrada na terra das pessoas crescidas. Não se pode pensar que é fácil viver. Olá, sou a Maria. Eu sou a Catarina. E eu sou a Ana. Nós estudamos na Escola Dr. Mário Sacramento e estudamos também em regime supletivo no Conservatório de Música de Aveiro, Carlos Gulbenkian. E agora vamos mostrar-vos esta escola. Vamos começar por aqui, por este espaço que é a biblioteca. Isto é uma biblioteca diferente das normais, porque em vez de ter livros sobre literatura, tem maioritariamente partituras de música e também livros sobre a história da música. E está organizada por instrumentos. Trata-se de uma escola com serviços diferentes, de caráter muito peculiar. No país não encontramos algo que pudesse servir de base na multiplicidade das suas funções. Estas salas aqui foram desenhadas como estúdios de gravação, mas agora têm outro uso. Temos aqui uma coleção de CDs, DVDs e cassetes e ali uma coleção de vinis. Aqui temos a Sala Azeredo Perdigão, que funciona como um auditório onde há maioritariamente audições e também é usado para as alunas de dança praticarem. O hall é talvez o símbolo do que se pensou que a escola poderia ser. Um organismo vivo, atuante, renovado todos os dias, flexível e grande. O hall intervém com o seu sistema de galeria, dupla viga e sucessivos desníveis, sugerindo organizações e aproveitamentos, sozinho ou integrado num complexo de galerias, estas, por sua vez, ligadas em percursos maiores ou menores. Nos acessos que se enrolam à volta do pátio e do claustro existem estantes que proporcionam mostruários. Procurou-se o abrigo, o esconderijo e o passeio sem fim. O reticulado lúdico do pavimento, a movimentação dos planos, um devenir prolongado de espaços diferentes. Pensou-se que seja perdoada a ênfase de definição, que a arquitetura à escala da criança não é construir nem palácios de velhos, nem casas de boneca. Esta é a sala de pintura. Temos aqui algumas pinturas, temos um lobo, um pirata. Estas são salas muito caracterizadas pelo seu cheiro a tintas. Temos ali algumas telas pintadas e lá em cima estão dispostas telas ainda em processo, ou seja, ainda não estão terminadas. A criança não é um recipiente passivo de conhecimentos a preencher. É algo que aprende tanto mais depressa, quanto mais ativamente lançado na investigação da pergunta ou dos objetos. É uma espécie de ATL, em que os meninos fazem estes trabalhos plásticos todos que estão aqui, fazem trabalhos de casa e também brincam lá fora.
Foi preocupação constante irmos ao seu encontro, os compridos corredores a permitirem as compridas correrias que deslizam, a surpresa do que está atrás da porta. Agora vamos mostrar os espaços exteriores. Este era um dos espaços onde nós costumávamos brincar quando éramos mais pequeninos e agora os mais novos também o fazem. Considerou-se que o arquiteto é o de criador de molduras capazes de sugerir a ideia sem a atrofiar. Espera-se que o professor descubra o barro macio, mas só a ele compete fazer girar a roda e arredondar o vaso. Se houve leviandade neste julgar, ela está no reconhecer lúcido de uma incompetência. Aqui é a famosa sala 8, que é a sala de cor. É onde toda a gente tem cor, portanto, é famosa. Tem estes degraus onde normalmente ou nós nos sentamos mesmo no chão ou então pomos cadeiras e o teto tem uma formação muito gira, faz assim umas coisas giras e os candeeiros estão em forma de losangos ou quadrados, depende da perspectiva. E pronto. Aqui é o piano, onde normalmente o professor se põe e depois os alunos dividem-se pelas vozes, sopranos altos, tenores e baixos, Sim. depende muito da Soprano ordem. e alto é voz de raparigas, alto e baixos e tenores é voz de rapazes. Normalmente. Exato. Aqui é o bar. Ok. Uau, pronto. É suposto tirar. Pois, acho que sim. Que giro. Pronto. É louça que a arquiteta do conservatório fez. Conservatório Regional de Aveiro. Vista Carlos Alegre, Quevedo. sim. Pronto, temos Não há aqui muito para dizer. É uma Pois. cozinha. fornos, fogões, mesas, Máquinas máquinas, de laranja. frigoríficos e pronto. Lavatórios. Sim. Exato. Tem umas janelas onde entra a luz natural, Lá em cima. Sim. que é uma característica de muitos espaços do conservatório. Tem dois balcões, um com um nível mais alto e outro com um nível mais baixo. O nível mais baixo era para os meninos mais pequeninos usarem. E aqui é a máquina onde nós pedimos e aqui o resto do bar. Tem máquina de café. Tem. Para as tostas mistas e para as torradas. Exato. Croissants. É onde nós vimos lanchar quando temos aulas Exato. cá. O sistema self-service, muito simples e devidamente orientado da cantina, a vontade de os congregar à volta de interesses comuns, atribuindo-lhes desde logo as possíveis responsabilidades. Aqui é a sala dos alunos, é a sala de convívio. Já viram, os azulejos são mesmo giros, não são? Pois são. Não, são mesmo giros. Sabem de quem são? Não. Está aqui. Júlio Rezende. Pois é. E isto antigamente era uma lareira.
acho que nunca teve em uso, mas... Pelo menos em todos os anos que nós estivemos cá. Exato. E supostamente não foi originalmente desenhada no projeto, mas enquanto o conservatório estava em obras, lembraram-se de pôr aqui esta lareira e pronto, fica muito foi uma bonito. boa ideia, porque Pois está muito foi. bonito. Está coberta por estes azulejos todos giros. Este é mais um espaço exterior do conservatório, também é muito agradável, em que na maior parte são os professores que o frequentam, nem que seja para atender chamadas ou para falarmos com os outros, mas nós também frequentamos este espaço. É um espaço de convívio para todos nós, mas também é um sítio onde podem haver audições ao ar livre e às vezes festas, por isso é que estão ali aqueles balões. Tivemos uma festa de carnaval no outro dia. Esta é a única sala no conservatório que tem a harpa, porque é um instrumento muito pesado e também é muito caro. E pronto. Na cave, além dos vestiários para balé, colocaram-se arrecadações, 2 salas de tecnologias, uma central elétrica e um abrigo para bicicletas. Penso que as obras de arte de uma escola deverão ser feitura e concessão dos seus utentes, montadas e respeitadas como as dos adultos. Maria Noémia Coutinho entrou no curso de Arquitetura do Porto em 1955 e iniciou o ofício com Viana de Lima. Mais tarde, ingressou no ateliê de José Carlos Loureiro e Pádua Ramos. Foi neste ateliê que ficou encarregada da elaboração do projeto para uma escola de iniciação às artes. Foi este projeto que apresentou na prova final do curso em 1966. Prosseguiu a sua atividade dentro do gabinete Loureiro Pádua, colaborando em obras como o Mercado de Barcelos, o Banco Nacional Ultramarino em Braga,
o Banco Borges e Irmão, no Porto, ou o Hotel Sol Verde, na Granja. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostava de dizer que é um grande privilégio e é com o maior gosto que estou aqui hoje, nesta escola que mais ou menos acompanhou a infância do Plano Nacional das Artes, porque a primeira vez que visitei esta escola foi em julho de 2019. O Plano Nacional das Artes tinha um mês e continuei a vir à escola nestes últimos 4 anos, por alguma razão, eu acho que não há nada por acaso, e é com muito gosto, como digo, que estou aqui, porque esta escola realmente é muito inspiradora. Aqui respira-se, por um lado, a casa, é uma espécie de extensão da casa, a interioridade de uma casa e, ao mesmo tempo, um espaço de cultura, de expressão, de liberdade. Eu constatei isto, às vezes que aqui estive, que as pessoas aqui, os jovens, circulam livremente pela escola, abrem as portas das salas, tocam piano, experimentam um instrumento, sem gritos, sem restrições, é um bom ambiente. E por isso quero agradecer a todos esta mochila cultural, em primeiro lugar às 3 jovens que têm tido muita paciência connosco, à Ana, à Maria, à Catarina, ao Carlos, diretor aqui do Conservatório, ao Joaquim Moreno, que é responsável por esta grande investigação, à Maria Emília Pedrosa Santos, que está aqui connosco hoje, que tem um longo caminho nesta área da educação, à equipa da Digest, que veio filmar, que monta e que está aqui no back office a transmitir esta mochila para todos os que estão nas escolas, que não aqui em Aveiro, neste conservatório. Também quero agradecer a todos a vossa presença, os que estão aqui presentes fisicamente e os que estão digitalmente, se assim se pode dizer. E aos meus colegas que me apoiaram aqui neste projeto, a Ana Mafalda, ao Luís, à Susana Cabeleira, que fez voz off da Noémia Coutinho, e, finalmente, à própria Noémia Coutinho, porque sem ela não estaríamos aqui hoje. E este projeto realmente estende-se para além da vida de uma pessoa, é uma obra que fica viva para a posteridade, saibamos nós cuidar dela, não é? Vou passar aqui, agora aqui aos nossos convidados especiais, uma conversa em que vamos destacar muito a questão do espaço, o espaço enquanto estímulo pedagógico, estímulo de aprendizagem, de saber, de estar na vida, como a própria Noémia Coutinho dizia, adquirir aqui pequenas felicidades que depois nos vão ser úteis para a vida chata de ser adulto. Mas é verdade, estas memórias são importantes para depois sabermos dar volta a muitas situações das nossas vidas. E vou começar aqui com a Maria Emília Pedrosa Santos, que é uma pessoa que eu conheço há alguns anos. Conhecia num programa, a Maria Emília era diretora pedagógica do programa televisivo Rua Sésamo, vocês com certeza já não se lembram, e de uma revista, que era um programa muito interessante que ensinou a ler e a escrever a muita gente, e conhecia nessa altura. Entretanto, a Maria Emília tem todo um percurso na área da educação muito interessante, é uma investigadora da educação, foi agora doutorada, pode dizer assim, não é? Honoris causa pelo ISPA, exatamente pela sociedade ter reconhecido a sua importância e o seu papel nesta área de investigação.
E queria perguntar à Maria Emília, que conheceu a Noémia Coutinho, também é outro dado interessante, e é a primeira vez que está aqui nesta escola, o que é que sentiu ao entrar aqui neste espaço e que importância têm estes espaços, a educação artística em geral, para o desenvolvimento integral da pessoa humana? É este. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Manuel. Eu acho, para não estar a repetir os agradecimentos todos, vou só agradecer à Maria Manuel, em nome e também ao PNA, esta iniciativa e o convite para estar aqui e saudar todos os outros amigos aqui presentes. Sobre a Noémia Coutinho, eu tenho, sobretudo, um remorso, para dizer a verdade, porque eu conhecia, porque era muito amiga de uma irmã, também uma pessoa que marcou a sua área, era uma médica neurologista e que com uma grande importância nessa área, e eu conhecia porque era irmã dela e não lhe dei, não percebi que estava perante um ser humano tão invulgar, e isto mesmo depois de ter visitado uma obra dela, que não é esta, porque eu acho que apesar de tudo esta não me escaparia, não é? Que é tão diferente e tão interessante. E, portanto, o que eu tenho... E, sobretudo, quando leio agora o texto dela, de memória, que já aqui foi citado, e foi citado durante o filme, percebe-se que era uma pessoa de uma sensibilidade extraordinária, de uma capacidade também poética e assim, absolutamente extraordinária. E, portanto, tenho imensa pena não lhe ter reconhecido a sua... não me ter relacionado um pouco mais com ela. E lembro-me da irmã me dizer, e eu acho que isto é interessante também para os alunos, que ela era uma grande arquiteta, mas que era muito tímida, pouco assertiva, e as mulheres na arquitetura levaram muito tempo a conseguir penetrar-se e impor, digamos, e ela trabalhava num ateliê de arquitetos e, portanto, as obras dela vinham sempre com o nome do chefe do ateliê, e não sei se chama assim, e nunca apareciam com o nome dela, não é? Esta soube-se, se bem aprendi agora com o Joaquim, porque ela foi o trabalho de fim de curso dela e, portanto, aparece com o nome dela e na universidade e com a memória descritiva e tal. Mas, no fundo, é quase que a única de que se tem absoluta certeza, não é? Isto para dizer, pronto, faz parte também da evolução do Estatuto da Mulher do Estatuto Profissional da Mulher ao longo dos anos, e que deu um grande salto nos últimos anos, como se sabe. Em relação à outra questão que a Maria Manuel me colocou sobre a importância, como é que senti quando entrei nesta escola, eu acho realmente que é uma escola admirável, em que a pessoa se sente bem. Depois tive uma recepção extraordinária, porque mal chegava, estava a tocar a música, o diretor e o curador estavam a movimentar-se, não é? Ao som, e, portanto, e todos os outros presentes, e, portanto, é uma escola absolutamente extraordinária, em que apetece estar, em que há espaço para o convívio e há espaço para o trabalho, não é? Em conjunto, e bonita, não é? E todo este contacto, todos estes materiais muito mais próximos da natureza, deliberadamente assim feitos por ela. Pronto, é isso que eu tenho assim a dizer à partida. Em relação à importância das artes na educação, eu acho que quer dizer que é impossível, como é que é dizer, que é um empobrecimento enorme o não haver ou havendo serem secundarizados, como muitas vezes são, não é? Acho que ainda faz parte de uma tradição em que se privilegiava aquilo a que se considerava a inteligência cognitiva. Houve uma altura em que se procurava o que é inteligência e tal, e houve um senhor, um psicólogo, que construiu uns testes e disse uma coisa com imensa graça, que foi: a inteligência é aquilo que os meus testes medem. Ou seja, tem graça, mas não é muito rigoroso, digamos, como definição. E depois disso
tem-se desenvolvido muito mais as ideias de que o cognitivo e o afetivo fazem parte de uma unidade, não é? Que não pode ser assim separada, que é uma coisa... Há também quem defenda que existem as múltiplas inteligências, a inteligência do corpo, do movimento, a inteligência interpessoal, a inteligência estética, e não apenas aquela inteligência lógica ou matemática, e a arte é muito importante para tudo isso, não é? E, portanto, acho que é um grande empobrecimento o não valorizar as artes na educação. Em geral, não é? Quer dizer, e ser uma coisa transdisciplinar, não é preciso haver só uma disciplina disto, daquilo e daquilo outro, mas uma abordagem em que as artes apareçam em toda a parte. Obrigada, Maria Emília. Eu agora passo aqui à Catarina, que tem sido uma grande aliada na construção desta mochila cultural e no apoio a esta exposição também, de alguma maneira. E eu queria, também na continuidade do que a Maria Emília disse, Catarina, há vários tipos de espaço, não é? Há também o espaço afetivo, o espaço emocional, e quando nós te fizemos uma entrevista, que até saiu depois na nossa newsletter, lembras-te? Vocês falavam muito na liberdade que têm aqui nesta escola. E, por outro lado, eu também te queria perguntar, e também falaram da questão dos professores que mais vos tocam serem aqueles professores que têm um laço de afeto convosco. Isso também eu acho que isso também é espaço psicológico, é espaço afetivo e emocional. Eu queria que tu me falasses um bocadinho das diferenças que tu encontras entre esta escola, que é muito mais pequena em termos físicos, mas é muito grande em termos emocionais, e a outra escola onde tu andas, que é mais a escola, fábrica, e esta escola é mais aquela escola-casa. Gostava que tu falasses um bocadinho destas diferenças e como isso pode ser importante no crescimento de uma pessoa e na entrada da vida adulta. Olá, eu sou a Catarina. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Fazer parte deste projeto tem sido muito incrível. E sinto que consegui conhecer o Conservatório a um nível diferente. E respondendo à pergunta, esta escola, sim, é muito mais pequena e isso faz com que o espaço se torne mais acolhedor e que permita que a relação entre alunos e mesmo professor-aluno seja muito diferente, porque nós continuamos com as mesmas disciplinas, entretanto aparecem disciplinas novas, mas há disciplinas bases que nós temos desde o momento que entramos aqui até o momento que saímos, e muitas vezes ficamos sempre com os mesmos professores ou estamos sempre em contacto com os mesmos professores, por isso torna que isso faz com que a relação professor-aluno não seja tão profissional e haja aquele espaço para a brincadeira que muitas vezes é importante. Coisa que não acontece tanto na escola porque não é um ambiente tão familiar, porque como é maior não se conhece, toda a gente não se conhece e pronto, não há aquela proximidade, exatamente, é essa a palavra. Acho que é isso. Obrigada, Catarina. Vou passar agora ao Joaquim. O Joaquim Moreno, pronto, já o apresentamos de alguma forma, mas vou só acrescentar aqui uns pontos. O Joaquim é arquiteto, pronto, é professor também, é agora diretor do curso de arquitetura do Porto. E foi o grande investigador, foi o curador da exposição Sala de Aula, um olhar adolescente, portanto foi o grande investigador destas várias escolas e elegeu esta escola como escola semente num dos núcleos da exposição. A exposição Sala de Aula, um olhar adolescente tem 5 núcleos base ou semente e esta escola ele relacionou com o núcleo da transgressão. Eu queria perguntar ao Joaquim se a Noémia Coutinho transgrediu na sua altura, portanto ela faz este projeto nos anos 60 do século XX, numa altura em que vivíamos num sistema ditatorial, como vocês sabem. De que maneira é que a Noémia Coutinho transgrediu e que importância é que tem esta obra para o panorama da arquitetura portuguesa?
por um lado, e como é que foi ser curador desta exposição? Pronto, 3 perguntas. Vou tentar não falar demais, que é o que eu faço normalmente. Peço imensa desculpa. Quando este processo começou, pediram-me para pensar as relações entre arquitetura e pedagogia, que são relações muito faladas, muito discutidas, são assim, não são bem diretas. E eu pensei que era melhor arranjar um sujeito, não é, da educação, um sujeito da aprendizagem, sobretudo, para escutar e para aprender com. E aí nós pensámos no único sujeito histórico que não existia antes da Segunda Guerra Mundial, que era o adolescente. Os vossos avós foram adolescentes, eu desconfio que o meu avô não foi, não é? E isto era extraordinário porque abria outro tipo de debates para nós. Primeiro era surpreendente e este sujeito histórico, o adolescente, a diferença entre o adolescente e o adulto é que o adulto está crescido e o adolescente está a crescer, etimologicamente. A adolescência é aquele momento em que nós nos habituamos ao corpo. É esse. Ainda não somos adultos, já não somos crianças. E, de repente, temos autonomia, usamos a cabeça, mas também não podemos votar. Não é? E temos que nos inventar isto. Também, porque nos interessava a mudança, eu achava que nos tínhamos que inventar através da transgressão. Portanto, a partir da adolescência e da sala de aula, nós tentámos cruzar, fazer perguntas, como não sabíamos, e como achámos que era melhor, se queríamos dar voz, não é? E se queríamos ouvir, tínhamos que conseguir fazer perguntas, boas ou más, fazer perguntas. E construir perguntas que relacionassem a arquitetura da sala de aula, da escola, e as perguntas da adolescência. E daí que aparece a transgressão. Não é? Nós imaginámos que não houvesse educação artística sem transgressão e também imaginávamos que não houvesse adolescência sem transgressão. Portanto, era assim que nós a imaginávamos. E o que foi mais ou menos extraordinário, aí como transgressão era muito simples, porque a Maria Noémia Coutinho, a encomenda em si era transgressiva. Quando a Fundação Gulbenkian encomenda este projeto nos anos 60, queria transgredir os limites entre as artes. Isto era uma escola de artes, não era uma escola de música, ou uma escola de desenho e pintura, ou uma escola de teatro, uma escola de dança, era uma escola de artes. Os armários partiam-se, as fronteiras entre as artes partiam-se. E são 2 projetos que também partem a fronteira ou o limite do centro. Não são nem no Porto nem em Lisboa. São em Aveiro e são em Braga. E, curiosamente, a Noémia percebe nesta encomenda que aparece no escritório uma oportunidade de se inventar enquanto arquiteta, que é isso que ela vai fazer. Inventar-se através desta descoberta e também da transgressão dos estereótipos. E disseram-me que, pois era, você é mulher, era ótimo, é muito cuidadora, fazer uma escolinha, era extraordinário. E a própria Noémia dizia, eu gostava de ser tão apropriada para fazer uma escola como para fazer um matadouro, não tem sentido nenhum esse estereótipo. Até estilhaçar esse estereótipo aconteceu aqui. Portanto, de facto, na nossa construção, isto é muito transgressivo. A grande surpresa, e eu acho que nós só entendemos isto depois da exposição feita e refeita, e quem nos permitiu entender isso foi a paciência dos adolescentes que deram respostas maravilhosas a perguntas mais ou menos horríveis,
e depois nós demorámos imenso a digerir. Imaginem a paciência maravilhosa da Catarina e das colegas de maturar 45 minutos a fazer perguntas desesperadas. Como se eles fossem adolescentes, como eu fui adolescente. E, curiosamente, nós percebemos que aqui, de alguma maneira, não tinha particular sentido, ou transgressão, no sentido de que a escola era um lugar com o qual nos relacionávamos por transgressão, continuava a funcionar. Havia aqui uma coisa que me pareceu muito diferente. O Plano Nacional das Artes, na sua missão, usa uma palavra um bocadinho esdrúxula, que é muito bonita, o indestinar. Não é? Ou seja, o indestinar quer dizer deixarmos de ter teto na vida. Não é? A adolescência também é aquele momento em que a vida nos diz até onde a gente pode chegar. Arruma-nos na caixinha, põe-nos um teto em cima. E, às vezes, se tivermos muita sorte, há uns eventos na vida, há uns sítios, há umas pessoas que levantam esse teto, que nós começamos a achar que podemos ser o que nos apetecer. Não é? E pareceu-me, de facto, que aqui transgressão tinha perdido algum sentido. Porque cada vez que eu perguntava por esse teto, olhavam para mim, transgredir, o que é que tu estás a dizer? Não. Tocar em bandas na rua, é fixe, eu tenho um primo que toca. Sim. O que é que nós gostávamos de trazer do nosso mundo quando vinhamos para a escola? Não percebo a pergunta. Nós vimos para a escola porque isto é que completa o nosso mundo. Não trazemos nada, trazemos-nos a nós. Não é? Portanto, fazendo estas entrevistas, descobri que a transgressão tinha mudado. Neste caso, tinha mudado. Porque a relação com o espaço, e isto chamavam-se sementes por causa disso. Nós não vemos normalmente a árvore que está dentro da semente. Não é? Temos que confiar na semente. E a semente cresce. E as árvores, não é, têm essa vantagem em relação à arquitetura, que crescem. A arquitetura aparentemente não cresce. Mas nós tínhamos decidido que quando dizíamos sementes, dizíamos vamos estudar escolas que tenham vida, que se tenham transformado em árvores. Não é? E vamos olhar para essa transformação, porque provavelmente não há maneira nenhuma de estudar arquitetura sem ser estudar a mudança, como não há maneira de pensar a adolescência sem pensar a mudança. Portanto, semente nesse sentido. Confiar numa mudança que nós não conseguimos ver, que é uma mudança diferente daquela que nós imaginamos, e estar atento, ouvir. Eu descobri estas coisas todas porque achámos que valia a pena dar voz, não é? E depois não vale a pena dar voz se não estivermos disponíveis para ouvir. Não é? E fiquei, isto agora é uma nota pessoal, fiquei cheio de inveja, porque pareceu-me que tinham bastante mais sorte, não é? Os alunos desta escola, que me parecia bastante mais divertida que a minha escola secundária. Não é? Mas eu tinha uma memória de nunca imaginar que havia um teto no mundo ou na vida para mim quando eu andava na escola secundária. E fiquei muito, muito contente, e que está aqui hoje, que a pessoa que deitou fora esse teto para mim, na realidade, estudou aqui. E, portanto, fiquei muito, muito contente. E, afinal, tenho um bocadinho desta alegria, também a minha. Obrigado, Graça. E obrigado a vocês todos. Portanto, esta viagem... já falei demais, peço desculpa, mas transgressão, sim, mas até a transgressão mudou. E esse sentido de estar alerta, não é? Continuar a perceber outra coisa muito importante para nós arquitetos. Nós achamos que a mudança é aquela que nós conseguimos ver. E o que nós aprendemos é que a mudança são muitas outras coisas. Não é? A sala de aula, ainda que pareça a mesma, mudou extraordinariamente. Não é? O que fazemos, o que acontece, portanto,
parece-me que temos que estar assim muito atentos, não é? Deixar de estar nas nossas tamanquinhas de arquitetos e pronto, ouvir. E eu presumo que os adolescentes precisam, não é, de ter uma voz um bocadinho mais articulada, porque têm. Eu acho que eles já têm, não precisam. Nós é que precisamos de prestar um bocadinho mais atenção. Obrigada, Joaquim. É verdade, eu também te quero só aqui agradecer no sentido de que tu trouxeste esta perspectiva. Com esta exposição, fizeste pensar que a sala de aula podem ser muitas coisas. E a sala de aula pode ser um jardim, pode ser uma horta, pode ser interior, exterior, até pode estar num telemóvel, pode ser digital. Vocês todos passaram pela fase das salas de aulas digitais durante a pandemia, portanto, este conceito de sala de aula tem que se estender. Temos que pensar que isto podem ser muitas coisas. E já são. É só agora termos essa consciência. E vou passar agora ao Carlos, que é o diretor aqui deste conservatório, desta escola, que tem um nome muito comprido, e às vezes eu perco-me no nome. O Carlos estudou aqui neste conservatório clarinete e violoncelo, depois é licenciado em clarinete, e mestre e doutor em psicologia, certo, Carlos? E eu queria perguntar, Carlos, como é que é? Por um lado, voltar, ser diretor de uma escola que frequentaste, existe a escola deixou-te esta pulsão para a alegria, esta memória desses reticulados que a Noémia Coutinho fala, deste jogo, desta exploração do espaço. Como é que é ser agora diretor da escola? Quais são as tuas principais preocupações? E, por outro lado, os principais momentos de prazer de estar aqui neste papel de diretor? Bom, antes de mais uma vez, obrigado, Maria Manuel. Ser diretor de uma escola em que eu estudei, e uma escola com esta característica, é um privilégio enorme. Porque, como já foi dito aqui pelo Joaquim, pela doutora Maria Emília, pela Catarina, é uma escola diferente e é sempre diferente. Nós, no âmbito da gestão escolar, quando nos juntamos, todos dizemos que todos os dias são diferentes porque não sabemos o que é que vai acontecer. Muitas vezes pelos maus motivos. Nesta escola, nós não sabemos o que é que vai acontecer também pelos bons motivos, porque de repente aparece um concerto num espaço qualquer, porque todos os sítios podem ser importantes e interessantes para esse efeito, e portanto é um gosto enorme entrar numa escola onde as paredes têm som, e portanto as paredes emanam som. E grande tristeza na altura da pandemia, e voltando à estrutura digital, e escrevi sobre isso, é que as paredes estavam silenciosas. E portanto, uma escola como esta, que tem essa alegria que todos lhe reconhecemos, as paredes silenciosas não é a escola. E portanto, só posso dizer que é um grande privilégio estar nesta escola. Ter sido estudante aqui também ajudou a conhecer o espaço, porque não fui propriamente um aluno daqueles muito quietinhos, isto não é para se saber, e portanto tive também o privilégio, dadas as minhas traquinices, conhecer o edifício na plenitude. Portanto, todos os cantos da escola nós conhecíamos na altura, e estou aqui colegas que estudaram também nessa altura comigo, e já cá estavam quando eu vim, e sabem que nós éramos poucos, porque ainda era uma escola considerada só para as pessoas que acho que não entenderam a perspectiva que havia com a fundação do Conservatório e a perspectiva que havia da Fundação Carlos Gulbenkian, na pessoa da doutora Madalena Azevedo Perdigão, que tem um papel fundamental neste processo de criar uma escola para todos e o acesso para todos. E há bocado, quando o Joaquim chegou, estávamos ali no claustro a conversar, e eu fui mostrar um texto que está no livro da inauguração do edifício, que se fez um livrinho sobre a inauguração do edifício, onde há uma série de textos, as plantas, etc., etc., em que o Dr. José Azevedo Perdigão diz a um grupo de crianças e ao fundador do conservatório que a Fundação Carlos Gulbenkian aqui iria fazer um processo diferente.
Porque a Fundação Carlos Gulbenkian sempre patrocinou as escolas todas, os conservatórios e as academias que existiam no país, com apoio financeiro para a aquisição de instrumentos, para bolsas de estudo, para formar professores, porque não havia professores. Estamos a falar numa época em que a formação de professores na nossa área era incipiente. E, portanto, era o quê? Era o que se aprendia no conservatório e depois passávamos para aquilo, ou então passávamos pelos músicos militares, que havia as estruturas das bandas militares, e esses davam aqui aulas, depois vieram os das orquestras e por aí fora. E a Fundação Carlos Gulbenkian tem aqui um papel importante a vários níveis, nomeadamente nesta história de criar as bolsas de estudo para permitir que os alunos dos conservatórios mais velhos pudessem fazer a sua formação para mais tarde serem professores. Mas, para Aveiro, pensou algo um bocadinho diferente. Para além disso tudo, que o Conservatório Regional de Aveiro já tinha desde 1960, foi em Aveiro nós vamos construir uma escola de raiz apropriada, e este é o termo que o Dr. Azeredo Perdigão utiliza, apropriada para a iniciação e para a cultura das artes plásticas. E, portanto, a música e a dança que já existiam, era sim senhor, e portanto tinha esse processo. Mas não era suficiente. Para a formação do indivíduo não era suficiente. Então tinha que lhe acrescentar as artes plásticas, até pela tradição que havia na cidade, porque tínhamos a Vista Alegre, que é aqui ao lado, tínhamos a tradição do azulejo, que é mesmo aqui em Aveiro, e portanto as artes plásticas, a cerâmica, portanto as artes plásticas eram importantes nesse aspecto. E portanto juntou-se aqui, e pegando nas tuas palavras do início da tua apresentação, nada acontece por acaso, juntou-se aqui aquilo que nós costumamos dizer a fome com a vontade de comer, que foi alguém como a doutora Madalena Azeredo Perdigão, que estava no sítio certo, na hora certa, com uma arquiteta que estava no sítio certo, na hora certa. Não é? E então cria-se este edifício magnífico, onde as artes convivem sem qualquer restrição, porque circulamos por todo o edifício e vamos aos estúdios de pintura, onde também acontecem aulas de música, onde também acontecem pequenos momentos musicais em termos de audições, onde acontece a pintura, onde acontece a serigrafia, vamos para a cerâmica, vamos para a escultura, e tudo convive sanamente no mesmo edifício. E esse, então, é que é o grande privilégio de uma escola como esta. E, portanto, ser diretor é isso mesmo. Desta escola é isso mesmo. É um privilégio. Ter sido aluno e chegar a este ponto, nunca perspectivei chegar a ser diretor. Aliás, hoje ser diretor em nosso Portugal é uma tarefa complicada, porque, e há bocado falávamos antes da nossa sessão, nós não podemos pensar no essencial. O diretor não tem hipótese de pensar no essencial, infelizmente, porque está assoberbado com burocracias, com ideias nada contra, mas que, na minha perspectiva, nada trazem em favor da educação e da aprendizagem, e com relatórios disto e daquilo e de mais alguma coisa, e esquecemos realmente do que é essencial, que é a escola. O que é a escola, qual é a visão da escola e qual é a perspectiva que os alunos têm da escola neste momento e no futuro. Porque amanhã serão eles, os professores desta escola e das outras, ou estarão em lugares de tomada de decisão e, portanto, é importante ter essa visão e ter essa possibilidade de falar com eles. Com a forma como isto está organizado, respondendo à tua questão sobre as principais dificuldades, essa é a principal dificuldade. Acho que entramos numa espiral paranoica sobre as aprendizagens, mas ainda não consegui perceber quais são as aprendizagens que nós temos que recuperar. Porque tudo é uma aprendizagem e nós aprendemos imenso com a pandemia. Nem que seja a ser criativos. Fomos privados da liberdade e naquele espaço contigo, que era a nossa casa, esta extensão que aqui temos, tínhamos que criar para nos ocuparmos, porque não podíamos vir para a rua. Isso é um grande ganho que nós não estamos a esquecer, que tem grande importância na formação de qualquer indivíduo e hoje na formação de uma profissão para o futuro. Quando se fala que não se sabe quais são as profissões daqui a 10 anos, que algumas delas vão desaparecer, é preciso ser criativo, porque de repente temos que mudar. E esta escola, acho eu, permite que a rapaziada possa ser criativa e transgredir nessa criação. Obrigada, Carlos. Eu agora gostava muito de abrir o debate aos presentes aqui nesta sala, que não é meu cantinho, chamou de hall, que é uma espécie de coração aqui deste edifício,
E é um espaço muito incrível. A mim, já tenho olhado várias vezes, apetece-me trepar, ou não sei, tem um lado muito lúdico e circense ao mesmo tempo. E gostava que vocês fizessem perguntas, comentários, tanto os alunos como aos professores. Também saber o que é ser professor aqui neste espaço hoje, porque nós aqui no Plano Nacional das Artes gostamos muito de falar do presente, não falar só do futuro, falar do presente e do futuro. E não falar também só do passado. Tudo isto importa, e como o Joaquim dizia, e nós falar da semente, nós no plano usamos muito uma frase do Bruno Munari, que é: a árvore é a explosão lentíssima de uma semente. E acho que é uma frase muito representativa de tudo isto que nós também acabamos de falar. Portanto, agora devolvo-vos a palavra. E depois, se houver perguntas também online, façam-nas. Ninguém quer falar? Terá que ser a Catarina de novo? Está ali? Ok, obrigada. Olá, tem algum projeto para o futuro no conservatório? Aqui, perguntas para este conservatório? Sim. Talvez a pergunta seja para ti, Carlos. Sim. Importas dizer o teu nome para todos sabermos? Gabriel. Gabriel. Muito bem. O Gabriel estuda no conservatório, está no 8º ano, não é? E, portanto, com certeza está preocupado com o futuro na escola, até pelo que foi dito, não é? Não olhamos para as artes com o devido valor e, infelizmente, nós fomos perdendo esta história. As artes liberais deviam nos ter ensinado isso, não é? Em que uma das 7 artes liberais é a música, onde entra a lógica, a gramática, a lógica, a retórica e a lógica, a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. E, portanto, a música não está lá por acaso, é porque se calhar resume isso tudo. Portanto, o projeto que temos para a escola é que ela seja cada vez mais artística e isso inclui voltar às origens, porque durante muito tempo houve aqui uma divisão na escola, com portas fechadas, não havia acesso de uma área para a outra. Hoje tu podes circular na escola e, portanto, é voltar às origens, isto é, ter música e dança que já tem, e voltar a ter as artes visuais do ensino artístico especializado. E depois, como eu costumo dizer, sonhar, por enquanto, ainda não paga impostos. E por que não ser mais qualquer coisa? E aí o vosso papel é importante e as vossas reivindicações são importantes e, portanto, nós precisamos saber também o que é que vocês acham sobre este processo. Portanto, tens aqui um papel muito importante, já colocaste a questão, que é também pensar connosco o que é que pode ser no futuro a escola. Está bem? Posso acrescentar? Há uma parte do futuro importante aqui, e isto funciona ao contrário. Eu na arquitetura sou professor de património, que parece que é ao contrário, que é olhar para trás. E não, o património basicamente é fazer com que os edifícios não só sejam de todos, por isso é que são património, senão eram só de alguém e eram privados, tinham outro nome, como normalmente património quer dizer que todos nos obrigamos a legar o edifício ao futuro, não é? Nos obrigamos a conservar as coisas e a legá-las um bocadinho transformadas, idealmente melhoradas ao futuro, não é? Este é um edifício que provavelmente merece e necessita desta energia coletiva de começar um processo de classificação, um processo de registro do que é este legado que ele tem já, porque este edifício tem 50 anos, não é? Estas histórias maravilhosas multiplicaram-se, não é? Uma das coisas incríveis, de facto, de estudar este edifício é que todas as pessoas
ligadas às artes que eu conhecia. Depois fiquei a perceber que tinha a chave para saber que elas cresceram em Aveiro. Não é? Porque, de facto, isto plantou uma semente extraordinária em muita gente. Não é? Portanto, reunir isso tudo, mas, e por isso é que toda a gente faz parte desse processo de, vamos arranjar uma maneira de ter a certeza que amanhã, e depois de amanhã, e que isto, que é maravilhoso para nós, permanece para os outros que vêm a seguir. Não é? Património é este sentido de legado. Não é? E é a voz do presente, é a voz de todos. Não é? O património só existe quando toda a gente acha que é dele, quando é de todos. Que isto nós, os arquitetos, temos tido imensa dificuldade em fazer isto. Há um edifício e nós vimos gritar imenso, é uma tolice, como é que se vai desperdiçar isso? Tal. E toda a gente olha para nós, ninguém percebe o que é que a gente está a falar, porque nós nos esquecemos disso. De que os edifícios, para serem património, têm que ser de todos. Ou seja, toda a gente tem que achar que o edifício lhes pertence de alguma maneira. Não são uma mania de arquiteto. Não é? Neste caso aqui, o futuro, acho eu, também passa por aí. Não é? Por esta reclamação coletiva, isto é nosso, e este nosso, nós queremos que seja nosso amanhã, seja nosso de outra maneira, mas que se perpetue enquanto nosso. Não é? E aqui é um processo, desculpa aproveitar a tua pergunta, mas parece-me importante. É que há bocado me esqueci de felicitar as 3 meninas, entre as quais a Catarina, que fizeram aquela visita guiada, porque acho que justamente elas chamaram a atenção para coisas muito elementares, mas que são muito importantes para a vida das pessoas. Quer dizer, eu achei graça que não só elas falassem na luz escoada que vem do teto, e que é de facto uma luz lindíssima, mas também da torradeira que lhes faz a torrada, porque de facto, como alunos, dão com certeza imensa importância à comida que se faz, como alunos e como adolescentes em especial. E, portanto, achei muita graça que elas conseguissem combinar essa visão, não é? Para nos dar porque é que a escola é tão interessante e especial, e que isso inclua a torradeira. Ai, desculpa. Também aqui acrescentar uma coisa. Não sei se vocês têm mais perguntas, eu prefiro que vocês falem. Se quiserem perguntar, eu calme. Então vou só acrescentar uma coisa e vou dar tempo para pensarem mais um bocadinho. Então, ontem eu estive no CCB a assistir na Garagem Sul, exatamente ao resultado, uma espécie de assembleia, que havia um núcleo na exposição Sala de Aula, um olhar adolescente, que se chama Assembleia, que tem a ver com tudo o que estávamos agora a falar, da importância da discussão e da participação de todos, para a gente sentir que as coisas são nossas. E falava-se do resultado de 2 residências artísticas que decorreram em 2 escolas em Lisboa, com arquitetos dentro da escola, e era o resultado. E, portanto, havia as turmas e havia os arquitetos. E nós assistimos, a Maria Emília também estava, à conversa que houve em torno dessas residências. E então, foram muitos os jovens que referiram a importância que aquele projeto tinha tido para eles no sentido da discussão. Que era importante discutir, era importante falar, era importante que ouvissem as suas ideias e que eles se implicavam de outra forma e aprendiam muito melhor. E era isso que eu também queria chamar a atenção, que também a Catarina, que fez parte de um focus group, um grupo de trabalho que teve relacionado com a exposição Sala de Aula, um olhar adolescente, que eram constituído por 16 jovens de vários pontos do país. E quando eu digo do país, refiro-me Norte, Sul, Centro, Açores e Madeira. Por acaso na Madeira não estava, mas estavam dos Açores. E em que foram todos unânimes em dizer que a escola de hoje não os ouve o suficiente e que eles querem ser ouvidos, e eles têm ótimas e excelentes ideias para nos dar também.
E é preciso abrir esse espaço de assembleia nas escolas, já que vocês vão ter nova oportunidade aqui de redefinir projetos. Acho que isso é importantíssimo. Repensar assembleias de todos nas escolas. Não sei se há mais perguntas. Há perguntas online? Também não sei que horas são. Mais uma. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Joaquim. Só contar duas histórias muito fáceis de entender a propósito da Assembleia e do património. A outra escola semente era uma escola na Alemanha, desenhada por um arquiteto muito famoso, que tinha uma espécie de parlamento. E nós, como gostávamos de trazer os materiais das escolas para a exposição, pedimos-lhe as cadeiras, que são as cadeiras que estão em Assembleia no Centro Cultural de Belém. E ele disse: eu empresto as cadeiras com uma regra. Sim, com certeza, é evidente. Tal. Eu só empresto se prometerem usar. E nós, é razoável. É como a educação. Só vale a pena se a gente a usar. Se a tiver atrás, guardada no armário, não serve para nada, não é? Aqui em Aveiro, o Carlos também nos emprestou o mobiliário, os estiradores e os bancos desenhados pela Noémia. A regra era um bocadinho diferente, era igualmente maravilhosa. Olha, não limpem, que estes estiradores têm as marcas de 50 anos de alegria e de desbunda. E, portanto, de facto, essas marcas são o património e o legado, não é? Nós, nestes dois pedacinhos de mobília que estão lá no centro, juntámos duas alegorias extraordinárias, não é? Da acumulação da alegria e do uso que a educação exige. Era só para... Acho que ainda temos uns minutos, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta dos presentes. Ou então eu ficava a fazer mais uma pergunta à Catarina, para finalizarmos. Catarina, gostava que só falasses um bocadinho sobre como é que foi essa experiência do Focus Group, porque se calhar pronto, as pessoas não conhecem bem esta figura, e podia explicar como é que funcionou, se foi importante para ti, falar um bocadinho dessa experiência, está bem? Que ainda foram 2 meses, não foi, de reuniões semanais. Então, basicamente funcionou que todas as segundas e quartas, durante 1 ou 2 meses, nós tínhamos reuniões em que tínhamos de desenvolver conteúdos. Esses conteúdos alguns deles foram postados nas redes sociais e eram inteiramente criados por nós. Claro que tínhamos apoio de quem estava a orientar. Exato, da Daniela e da Rita. Estas reuniões também eram muito interessantes, eu gostei imenso, porque eram-nos feitas perguntas que nos punham a refletir e era mesmo um espaço em que eu pelo menos sentia-me ouvida sobre a minha sobre a minha opinião em relação à escola, que muitas vezes não consigo expressar no espaço da escola. E foi mesmo muito interessante não só conseguir expressar a minha opinião, mas também conseguir ouvir e perceber as dos outros, que muitas vezes que é super enriquecedor mesmo. Obrigada, Catarina. Não sei se expliquei bem, mas essas reuniões eram online, obviamente. Sim. E também, eu há bocadinho não agradeci ao CCB e quero agradecer agora. O CCB também teve a oportunidade de ter criado este Focus Grupo. Agradecer também ao Serviço Educativo da Garagem Sul, à Inês e à Sofia, que têm sido extraordinárias também na mediação entre esta exposição e os vários públicos. Ainda este sábado são várias os acontecimentos e iniciativas que estão a decorrer em torno desta exposição, e isso é importante, não é só abrir uma exposição, é abri-la e dinamizá-la e mostrá-la a variadíssimos tipos de pessoas. E pronto, não sei e convidar a todos a visitarem a Sala de Aula Um Olhar Adolescente. Se não puderem ir fisicamente, vejam o filme que fica no YouTube da Digeste. E agradecer mais uma vez esta oportunidade e um bom dia.
Obrigada.